Bom dia, povo de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja na minha e na tua vida. Hoje é mais um dia a qual iremos fazer a nossa meditação aqui na palavra de Deus. O nosso estudo, nossa meditação, falamos o que diz o quarto mandamento. Foi essa nossa meditação, lembra? O quarto mandamento dos 10, a qual foi dado a Moisés, em Êxodo 31, versículo 18, diz que Deus deu a Moisés em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos, escrito pelo próprio Deus. Então, o mandamento de Deus, o quarto, inclusive o quarto, diz: lembra do dia do sábado para o santificar. 6 dias fazer toda a sua obra. Interessante que é Deus que diz que Ele nos deu 6 dias para que pudéssemos trabalhar normalmente. Pudemos fazer toda a nossa obra, inclusive aquilo que, as nossas necessidades. E a pergunta foi: quem estabeleceu o sábado? Quem foi que estabeleceu quando e por quê? Aí nós fomos lá em Gênesis, lembra que nós fomos em Gênesis 2:1 ao 3, dizendo assim, que Deus acabou os céus, a terra, todo o seu exército, e descansou de toda a sua obra como Criador, o fizeram, por isso Ele abençoou, santificou. Agora, para que possamos dar continuidade, nós vamos continuar ao estudo da Bíblia, para que possamos tirar nossas conclusões, mas dentro da palavra de Deus. Amém? Então hoje a pergunta diz assim: que dia Deus ordenou que fosse observado? Qual foi o dia que Deus ordenou que toda a geração? Porque nós aprendemos que o mandamento de Deus, o sábado aqui, foi dado na origem da criação. Deus havia descansado. Não havia homem a não ser Adão e Eva. E Ele mesmo descansaram. E que dia foi? Vamos abrir a Bíblia hoje. Vamos fazer mais uma meditação na palavra de Deus. Amém? Mais uma meditação na palavra de Deus. E vamos abrir em Ezequiel 20:12. Tá bom? Ezequiel 20:12. Nós vamos aqui em Ezequiel, versículo aqui mais abaixo, 20:12. Olha o que diz aqui: também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Aqui podemos notar, Deus foi que estabeleceu um dia como lembrança. Isso em tempos de Ezequiel. Tempos mais adiante. Uma geração. E aqui Deus deu o sábado como sinal. Como vocês puderam ver em Ezequiel 20:12, você viu que a palavra de Deus, o próprio Deus, Ele nos diz a respeito do sábado. Ele estabelecendo um dia como lembrança. Porque o mandamento de Deus, Ele nos traz lembrança de quem é você e de quem sou eu. É a marca de Deus. É o sinal de Deus. Como Ezequiel diz: também lhe dei os meus sábados para servir de sinal. O sábado é uma marca, é um sinal de Deus, que você e eu pertencemos a Ele, como fazendo parte da criação. Nós vimos lá em Êxodo 20, versículo 8, dizendo, para que Deus dizendo: lembra do dia do sábado. Nós fomos lá em Gênesis 2, do 1 ao 3, Deus ali falando a respeito do descanso, ao 7º dia. Ele descansou de toda a sua obra como Criador, e por isso Ele abençoou, por isso Ele santificou. Você viu tudo isso Deus falando? Não é que muitos podem dizer: mas Moisés, adoração pode ser em qualquer dia, pode ser na terça, pode ser na quarta. Você adorar durante toda a semana
Isso é importante, é um relacionamento, é uma busca. Mas não é o dia, é quem escolheu, é quem estabeleceu, é quem está nele, quem abençoou e quem santificou. É Deus. Você vai adiante aqui, você vai ver aqui, assim como nos dias de Ezequiel também, o sábado sempre foi um sinal de fidelidade do povo de Deus. O sábado é um sinal de fidelidade, de amor do povo de Deus. E nós fazemos parte do povo de Deus. E o que vemos por meio da palavra de Deus, se você for também em Êxodo 20, 16 e 23. Olha o que diz aqui em Êxodo 16 e 23. Olha aqui em Êxodo 16 a 23. Aqui é o que diz. Respondeu-lhe ele isto. O que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Respondeu-lhe quem? Deus. Isto é, o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Vê? Você pode notar, assim como lá em Êxodo 16 a 23, isso é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo dia do Senhor. Diz que na sexta o maná caía do céu e eles juntavam um pouco a mais para o outro dia. E não cheirava mal. Porque no sábado não caía maná. Para que eles pudessem entender a confiança, a dependência. Eles pertenciam a Deus. O povo pertencia a Deus. Assim como eu e você pertencemos ao nosso Criador. Nós vamos recorrer durante toda a Bíblia, de Gênesis Apocalipse, e nós vamos entender de acordo com o que a Bíblia realmente ela nos revela, ela nos mostra. E vamos abrir em Isaías 58, nós abrimos Ezequiel 20, 12. Deus dizendo, lhe dei os meus sábados para servir de sinal. O sábado é um sinal entre Deus e você, para que você saiba que Ele é o teu Deus, o Criador, que fez céus, o que fez a terra, tudo que neles há. Outro mandamento não pode mostrar para mim, para você, quem Deus é. E o sábado nos mostra, o único mandamento que nos mostra quem Ele é. Nós vamos estudar, por mais que as pessoas não conheçam, eu também não conhecia. Eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a me aprofundar na Bíblia, para de fato saber, Deus, Ele é meu Criador, Ele é o seu Criador. E olha só que em Isaías, nós vamos continuar em outro momento, Isaías 58, 13. Olha o que diz aqui. Isaías 58, 13. Só para que você possa entender. Olha o que diz Isaías também. Vamos em Isaías aqui mais abaixo. Isaías 58. Vamos pular para o versículo 13. Olha só o que diz aqui em Isaías 58, versículo 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Santo dia do Senhor. Digno de honra. E os honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, aqui agora no versículo 14, se fizer tudo isso que Deus aqui está falando, no versículo 14 vem o quê? As bênçãos. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor a diz. Aqui você pode notar aqui em Isaías 58, versículo 13, uma promessa de Deus àqueles que realmente passa a observar, a lembrar, a reconhecer, porque o sábado reconhece Deus, o Criador dos céus e da terra, como o meu Deus e o seu Deus, o Criador e Senhor,
o sábado ele tem um simbolismo muito grande. O mandamento de Deus foi estabelecido pelo próprio Deus. Porque nossa tendência é pecaminosa, nosso coração ele é corrupto. A Bíblia diz que a idolatria não é somente quando adoramos uma imagem, mas também é a avareza, é o dinheiro, é colocando o trabalho acima de tudo. Nós temos muitas das vezes vários senhores a servir, e Deus aqui se coloca diante de mim, de você, como o único Deus, e precisamos guardar o mandamento dele. Não só o mandamento do sábado, não é essa a questão, mas todo o mandamento demonstra o seu amor por Deus. Ele diz aqui, se você e eu desviar o pé de profanar, quando realmente não observamos, a Bíblia diz que a profanamos. Se desviares o pé de profanar o santo sábado do Senhor, e não cuidar dos teus próprios interesses. O que ele quer dizer com isso? É você nesse dia que é sagrado, que é santo, buscar a fazer outras coisas. Isso não é eu que estou falando. Isso aqui é a Bíblia. A Bíblia que está falando. A palavra de Deus. Não é eu só estou transmitindo aquilo que ele está falando. Aí muitos entram em questionamento e dizer que, Moisés, o mandamento foi abolido. O mandamento foi abolido. Mas quem foi que disse que o mandamento foi abolido, que foi transferido para dia tal, para dia B, para dia C? Quem disse? A Bíblia diz isso? Aonde está na Bíblia essa mudança? O homem foi que interferiu, colocou a mão, tirou esse mandamento sagrado. E não somente esse. Tirou os 2 primeiros mandamentos da Bíblia. E nós vamos, no decorrer desse estudo, nós vamos analisarmos, nós vamos buscarmos em Deus. É esse o propósito de Deus, amém? Então Deus diz assim, se você desviar o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, e chamar deleitoso, e deleitar, não falando palavras vãs. Aí no versículo 14 ele vem com a promessa poderosa para mim e para você. Então te farei cavalgar, confia no Senhor. Então te farei cavalgar pelo alto da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó. Deus está prometendo para mim e para você, meu irmão. Confia no Senhor. Coloca esse princípio em teu coração. Busca o Senhor. Busca a revelação bíblica. Busca o Espírito Santo para que ele possa te convencer. Em João 13. João 13. Olha o que diz em João 13. Perdão, é João 16, não é o 13 não, tá bom? João 16. Olha o que diz aqui no versículo 13. Quando, vamos continuar. Vier, porém, quem? Quem vai vir? O Espírito quem? Da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não, continuando, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que? O que tem ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, como você vê aqui, em João 16, 13, ele diz que quando vier o Espírito, essa é uma promessa de Jesus, que ele deixaria o Espírito Santo. É ele que nos convence a toda a verdade. A Bíblia diz em João 17, santifica-o na verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Agora o Espírito Santo, o Espírito da verdade. A Bíblia diz aqui, quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiaria a toda a verdade. E é o que nós estamos vendo. Aqui, a verdade dos mandamentos de Deus na Bíblia. Ele é a verdade. Amém? Então aqui, a promessa em Isaías aqui, 58:13, é a promessa de Deus para mim e para você. É a promessa do Pai. Amém? Aí muitos podem até estar se perguntando, Moisés, mas isso ficou no Antigo, ao povo de Israel. Calma, espera mais um pouco. Não vamos tirar conclusões antes de terminar todo
toda a nossa meditação e estudo, amanhã iremos falar sobre que dia foi observado por Jesus. Nós vamos falar isso no Novo Testamento. Qual dia Jesus observou? Nós vimos que quem estabeleceu o sábado, quando e por quê? Foi lá em Gênesis. O sábado foi estabelecido no início, onde não havia homem algum, não havia judeu. Aí lá em Êxodo 20, Deus dá os 10 mandamentos, inclusive o sábado. Por quê? Porque Deus libertou eles do Egito. O sábado representa criação e libertação. Duas coisas para um mandamento só. Porque eles foram escravos no Egito e com a mão poderosa Deus tirou. Nós temos de Ezequiel, nós fomos aqui, nós temos de Ezequiel 20, 12, Deus dizendo que também lhe deu o meu sábado para servir de sinal entre mim e vocês. Para que soubesse que eu sou o Senhor. Como é que eu sei que Deus é meu Senhor? Através do mandamento do sábado. O sábado é um selo, é um sinal, é uma marca de Deus a toda a humanidade. Nós fomos em Isaías 58. Olha só, nós estamos andando em toda a Bíblia. Nós fomos em Isaías 58, 13, Deus dizendo: se desviares o pé de profanar o santo sábado do Senhor, não procurando fazer a tua própria vontade, não buscando fazer os teus interesses, não falando palavras vãs. Aí ele diz: então eu te farei cavalgar, se você observar, se você realmente obedecê-lo. E amanhã em diante nós vamos falar sobre qual dia foi que Jesus observou no Novo Testamento. E nós vimos em Isaías, em Ezequiel, nós vimos em Gênesis, nós vimos em Êxodo. Agora nós vamos ver em Jeremias. Quer ver em Jeremias? Está em Jeremias 17. É Jeremias 17. Jeremias 17, 24. Se deverás me ouvires, diz o Senhor, não introduzindo carga pelas portas desta cidade. Olha só. No dia de sábado. E santificados o dia de quê? De sábado. Não fazendo nele obra alguma. Aí aqui ele diz: então pelas portas da cidade entrarão o quê? Reis e príncipes, que se assentarão aonde? No trono de Davi. Andando em carros e montados em cavalos, eles seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre habitada. Aqui no 27 ele diz: agora, mas se não me ouvides, e por isso não santificades os dias do sábado, e carregades alguma carga, quando entrades pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo, olha só, acenderei fogo nas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Aqui podemos notar, não podemos ter dúvida, que o dia de Deus, estabelecido pelo Criador, é o sábado do Senhor. Não podemos ter dúvida. Percebemos aqui em Jeremias 17, versículo 24, Deus dizendo: se deverás me ouvires. Se eu e você ouvir a voz de Deus, não ouvir a voz do homem, a voz de pastores, a voz de padre, a voz de quem seja, mas que se você ouvir a voz do Senhor, não introduzindo cargas pelas portas da cidade, no dia de sábado, e santificar o dia de sábado. Eles trabalhavam, eles faziam, eles entravam com cargas. Deus ali enviou o profeta com o intuito de falar para eles. Eles esqueceram quem Deus era. Eles fizeram a própria vontade deles. Negligenciaram os mandamentos de Deus e não santificando. Não fazendo obra alguma. Então Deus diz a promessa: se vocês santificar, entrarão príncipes e princesas, se assentarão no trono de Davi. Mas se não me ouvires, e por isso não santificar o dia de sábado, de carregar e fazer alguma carga, quando entrares pelas portas de Jerusalém, no dia de sábado, então acenderei fogo nas portas, o qual consumirá, e os palácios de Jerusalém não se apagará. Isso aconteceu. Deus enviou Nabucodonosor
invadindo a Jerusalém, queimando toda a cidade foi queimada. Porque eles não ouviram. Eles preferiram fazer a vontade deles. O intuito aqui é para que você conheça a Deus. E nós vamos ver também no decorrer mais seguida. Amanhã vamos falar sobre qual o mandamento que Jesus os observou. Nós vamos para o Novo Testamento. Nós estamos andando em toda a Bíblia para que você tire conclusões. Porque se a Bíblia não autoriza, não achamos nada na Bíblia que possa mudar esse mandamento para o outro, hoje o mandamento que é conhecido diante de todas as pessoas, nós sabemos que é o domingo do catolicismo romano. Aí quem que mudou de fato esse mandamento? Foi o poder religioso, o catolicismo romano, tendo autoridade de mudar a lei e os tempos? Nós vamos falar sobre isso no decorrer de toda a Bíblia. Você tem que entender que nós temos um Deus. Ele é o teu Criador. Por mais o que você faça, no final da história de toda a humanidade, só vai ter dois lados, dois caminhos. A porta estreita e a porta larga. A Bíblia nos mostra a vida ou a morte. Deus ele nos concede a vida para que possamos receber. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus seja contigo. Amém?